Olá, eu sou Silvestre Mergulhão, CEO e fundador da PeopleTech Impulso. Como vocês já sabem, aqui não queremos ser guru de nada, não queremos falar sobre 4 segredos do sucesso ou sobre como fazer gestão por OKRs. Falaremos sobre pessoas, valores e comportamentos e sobre como foi a jornada dos nossos convidados, desde seus mais longínquos tempos até os dias de hoje. Convidados esses que estão à frente de tecnologia e inovação nas maiores empresas do Brasil. Também descobriremos quais são as suas grandes verdades e inconvenientes, dilemas e contradição em cada passo das suas experiências liderando pessoas. E hoje eu estou aqui com Luiz Lobo, fundador da FinTalk. Como você já sabe, queremos saber sobre os seus valores. Bem-vindo, Luiz. Eu acho que a gente pauta a vida com valores. E eu vejo, às vezes, muitas pessoas que, ah, no momento de pressão, dobram um pouco os valores. Isso me preocupa. Cada vez mais você quer pessoas de palavra, pessoas. Né? Talvez o grande aprendizado que eu tive com meu avô foi: o homem é a sua palavra. Né? E você deve ser e seguir os teus valores. Né? Eu acho que eu gosto muito do tema de justiça, né, da importância de ter as coisas balanceadas, de tentar dar para as pessoas um caminho que você seja, que dê reconhecimento para as pessoas, que dê espaço para as pessoas terem uma performance igual. As pessoas não vão ter performance igual. Né? A gente estava conversando um outro tema sobre evolução. Eu acho que o que move as pessoas, e isso me intriga muito, por que as pessoas gostam de uma empresa, ou gostam de um lugar, ou de uma faculdade? Né? Porque elas sentem que estão crescendo, elas sentem que estão evoluindo. Então, a evolução é o que liga você a uma tribo, a uma empresa, aos... Então, eu acredito muito que você, permitindo que as pessoas evoluam, você está dando para elas o brilho nos olhos dela se sentir cada dia mais importante e perseguir as crenças e valores que ela tem. Uhum. Mas aí, quando você fala sobre, vamos lá, justiça primeiro, que exemplos reais que você consegue dar do seu dia a dia, ou dentro da FinTalk, ou na sua vida pessoal, em que o valor de justiça, por exemplo, já doeu? É bem interessante. Às vezes você premia alguma pessoa por performance ou por algum valor de reconhecimento, né? E aqui tem um ponto interessante, né? Por exemplo, você dar para as pessoas, você ser justo não quer dizer que você tem que dar, ou tem que premiar, ou tem que dar para todo mundo a mesma premiação, né? Talvez mais a condição das pessoas, ah, ah, receberem algo proporcional ao seu esforço, ao seu trabalho. Né? E às vezes você reconhece algumas pessoas e outras pessoas não conseguem enxergar o mérito que aquela pessoa tem. Né? Eu acho que essa palavra meritocracia, ela andou um pouco arranhada. Eu particularmente sou fã de meritocracia, eu acho que a vida é meritocracia, acho que a natureza é isso. Né? Então, e essa coisa de não, vamos tornar todo mundo igual. Todo mundo não é igual. Você tem que dar oportunidades iguais. Eu acho que a justiça ela está em dar oportunidades iguais. Uhum. E as pessoas, algumas abraçam, outras não abraçam. Né? Então eu acho que a justiça é dada em cima de reconhecimento do esforço, ou da energia, ou da atuação, ou do caráter das pessoas. Uhum. Pô, essa questão da meritocracia é muito boa, né? Porque, de fato, como você comentou, né? É uma palavra que já vem sendo arranhada muito. E, e aí eu não sei se é uma questão de falta de entendimento da minha parte ou se é uma questão realmente conceitual. Inclusive, seria muito bom que eu pudesse olhar o dicionário agora, nesse exato momento, para olhar conceitualmente. Mas me parece, né? E aí vamos falar sobre isso. Me parece que o conceito do mérito, né, da pessoa ter merecido alguma coisa porque ela se dedicou àquilo, enquanto que outra que teve a mesma oportunidade, ou oportunidade similar, né, não quis se dedicar. Então, assim, o mérito fica óbvio, né, que uma teve mérito, uma pode receber o mérito porque se dedicou, e a outra não vai ter o mérito porque não se dedicou. E tudo bem isso, né? Mas me parece que o conceito da meritocracia é tipo ele é meio inatingível, assim como o conceito do socialismo ou de um capitalismo puro,
né? A gente não pode dizer que existe um capitalismo puro no mundo, porque os países são protecionistas, ou seja, eles já atuam contra o livre mercado, apesar de haver agências reguladoras para tentar favorecer o máximo possível do livre mercado dentro do possível, mas aí Mas não é assim. tarifas alfandegárias, benefícios para determinados setores, taxas extras para determinados outros setores. Então, o capitalismo que existe no mundo todo, ele é deturpado. A gente não pode dizer que é um capitalismo puro, né? Assim como o socialismo puro nunca existiu, ele sempre foi utópico, né? E assim, me parece que a meritocracia é similar, né? Porque a meritocracia dá a entender que todas as pessoas terão em algum dia, eventualmente, a possibilidade e a capacidade, né, de saírem todas do mesmo lugar. O que é uma utopia, nunca vai acontecer. Mesmo se todas as oportunidades fossem dadas iguais, o simples fato de você ser filho de uma pessoa que tem maior conhecimento de uma área do que de outra, porque essa pessoa, que é seu pai ou sua mãe, trabalhou nessa área, te coloca numa vantagem competitiva dentro dessa área pelo conhecimento que a família tem dentro de casa. Né? Eu estou mais meritocracia no sentido do delta, de onde você estava e onde você está indo, o que você conquistou. Então, assim, realmente, as pessoas saem de locais diferentes. Tem gente que tem mais chance, e eu acredito muito em dar chances equalitárias daí, isso eu acredito. Mas tem pessoas que, partindo de posições diferentes, colocam mais ou menos energia. Não, então, perfeito. Eu mais mérito. No delta. O mérito. É o mérito. O mérito é de onde você estava e o que você conquistou com o mérito próprio. Então, é muito mais nesse tema, e não no sentido do sujeito ter sucesso. Sim, muito mais o delta entre onde eu estava e o que eu fiz para estar no próximo estágio. Né? Até porque o sucesso é relativo, né? Cada um tem o... O sucesso é alegria, às vezes para outro é dinheiro, né? Para cada um é... Né? E isso conecta com um terceiro ponto, que é conforto, né? Segurança. Né? Eu tenho certeza que eu tenho um perfil muito diferente de muita gente, porque eu, como muita gente, gosto do conforto, gosto da segurança, e não me permito isso, nunca me permiti na minha vida, né? Então, assim, é bem interessante. Tudo que alguém dizia assim, é impossível fazer, nossa, apertou meu botão, lá vou eu fazer. É mesmo? A vida inteira, assim, isso não é para você, pronto. Né? Assim, eu lembro... Você teve professores que te desafiou? Não, tive a vida toda, todo mundo, né? E tem um gatilho, assim, muito interessante na minha vida, que, assim, numa determinada... Eu gostava de andar de moto, comprei minha moto, aquela coisa toda, e fazia enduro de moto, né? E um dia, eu nunca fui muito competitivo, e eu deixava as pessoas me passarem e tal, né? E um dia eu tava andando assim, deu um clique, e eu falei, por que eu vou deixar passar? Não vou deixar passar, não. Foi um dia assim, eu tinha, sei lá, quantos anos. E era uma reta, eu nunca mais esqueço, porque era uma reta danada, e eu falei, não vou deixar ninguém me passar, né? E a gente estava numa estrada de terra, e tinha uma curva lá na frente, eu acelerei até o final, e todo mundo resolveu acelerar comigo, entramos todos numa cerca de arame farpado, nos cortamos inteiro, fomos para o hospital dali, mas ninguém tirou a mão do acelerador, entendeu? E dali em diante eu nunca mais deixei ninguém me passar. E dali em diante eu não deixei mais ninguém me passar, e eu estava sempre na frente. Foi engraçado, porque foi um clique na vida. Né? E eu acho que, assim, no momento em que você está sempre na tua zona de desconforto, você está levando ao limite o tempo todo, você tá se forçando a passar dos seus limites e evoluir. Você só evolui quando você tenta mais, né? O atleta, a diferença do atleta é que ele tenta, ele erra até acertar, né? Então, assim, eu vejo muitas pessoas querendo um conforto de não se expor, de não ter risco, né? Então, eu acredito que você buscar segurança é um caminho para você não evoluir tanto. Eu acho que a evolução passa por você viver na zona de desconforto. Eu acredito muito nisso. Eu faço, por exemplo, ciclismo, e em vários momentos da minha vida, né, olha, lá não dá para você ir, não dá para você fazer, né? E é lá que eu vou, onde eu quero. Né? Quando eu comecei a fazer ciclismo, tinha uma prova difícil, né? Olha, tem essa prova aí que é difícil, chamada Letap, né? Eu falei, porra, isso é mesmo? Como é que é esse negócio? Nem sabia pedalar direito, né? E me joguei para fazer, e fiz, e terminei e tal. Então, assim, mas com muito sofrimento, né? E eu acho que o sofrimento te leva ao próximo estágio. Então, você acostumar e ficar confortável no sofrimento, no desconforto, te leva a evoluir absurdamente. Muito legal. Eu gosto muito desse conceito, porque, de fato, né, nos esportes, né, principalmente, isso é muito evidente, né? Você tem que dar 110%,
para que em algum momento aquele 110% vire seu 100, né? E aí você possa dar 110 novamente, né? E aí essa evolução e o conceito da musculação vem disso, quase todos os esportes, né? E tudo mais. E aí, o que eu acho que existe uma falta de entendimento conceitual no conhecimento geral da sociedade, no que é conhecimento público, conhecimento comum, assim, e que aí eu acho que é uma falta de entendimento, é associar que esse desconforto que você está colocando, né, que é o desconforto de se colocar na posição em que você tem desejo de evoluir, ele está associado com um estresse negativo, ele está associado com uma coisa que faz mal ao ser humano. E eu acho que existe meio que uma aura meio que geral hoje em dia que é assim, não, eu quero... como é que chama? O balanço entre trabalho e vida pessoal, sabe? Essa coisa de querer deixar o negócio meio morno, que tem a ver com uma sociedade que hoje, alguns autores, inclusive, deram nome, né? Deram termos, né? Cunharam termos, a sociedade do cansaço, né? A sociedade do estresse e tudo mais. E aí, fala um pouquinho sobre isso, porque tem tudo a ver com o que você comentou de segurança e evolução. Eu acho que, para mim, o esporte é um proxy maravilhoso. Quer dizer, você ter... Olha o grande lance do esporte. Você falha mais do que acerta. Você sofre. Você tem que ter disciplina, consistência, né? E se você olhar... Assim, eu tive a sorte de ter trabalhado em grandes corporações, né? E trabalhar com, talvez, o topo da gestão do Brasil, de líderes do Brasil, desses conhecidos. E eu não conheço ninguém que não seja absurdamente disciplinado, absurdamente metódico, e que, quando você vê a evolução da pessoa, ela em geral, está ligada a algum tipo de esporte, né? Outro dia eu lia um artigo do Nizam Guanais, que passou a correr maratona, né? Maravilhoso. Que era obeso e que resolveu... E hoje é desportista, né? E ele comentou que ele foi num evento onde estavam todos esses caras conhecidos, Warren Buffett e todo mundo, né? E tal. Bill Gates, que foi quem chamou ele. E lá ele falou, bom, ele estava num momento que estava começando, aparentemente, a esporte. E ele falou, eu vou cedo na academia para treinar antes de todo mundo, para chegar lá. Ele chegou às 5h30, estava todo mundo lá. Então, assim, ele falou, nossa, os meus ídolos estão aqui treinando antes de mim. Né? Então, você começa a entender que tem uma correlação muito grande, né? E tem essa correlação de sofrer, né? Eu gosto de fazer esporte e, em vários momentos, o tipo de esporte que eu faço, eu acho que eu vou morrer, né? Eu já pensei várias vezes que eu ia morrer, muitas vezes. E, graças a Deus, esse esporte me ajudou, porque no empreendedorismo você acha que vai morrer várias vezes, né? Você acha assim, como é que eu saio dessa? Eu não sei, né? Você fala assim, agora ferrou tudo, né? Quantas vezes vocês, com todo o sucesso que vocês têm, olharam e falaram, o que eu faço aqui, né? E as pessoas não têm noção de como é que isso é comum, né? Vale depois de você citar, se você já não citou aqui, o livro do Ben Horowitz, que a gente estava falando um pouco antes, porque eu acho assim, para mim, quem gosta de empreendedorismo tem que ler, porque é só 95% sofrimento, talvez 2% alegria e 3% dúvidas, né? Então, assim, o esporte te dá essa resiliência emocional de dizer, cara, eu vou virar esse jogo, eu vou... Né? E você lá, keep walking, toma pancada, tá tudo dando errado e keep walking, né? Stay the course. Então, eu acho que, você voltando aqui um pouco para essa coisa de life balance, é bem interessante, porque eu tô vendo um pouco o mundo que veio de um movimento muito de life balance, as pessoas buscando isso, e eu tô vendo voltar um pouco para o formato onde faz diferença você trabalhar mais. Eu acredito particularmente em hard working, absurdamente. Cara, é simples. É simples. Enquanto a gente está aqui, a pessoa está com life balance, Então, o chinês lá trabalhando como um louco. Quem foi para a China e conhece? Cara, o cara trabalha sábado, domingo, segunda, são 10, 12 horas normalmente, na Índia, idem, né? Então, assim, enquanto você está aqui, alguém está fazendo chover, né? Enquanto você está aqui no Brasil, nos Estados Unidos e em outros lugares, tem alguém ralando como um louco. Esse cara vai passar de você, essa menina vai passar de você, vai te levar. Então, assim, beleza, você vai ter... E eu tenho começado... acho que vale a pena você trazer aqui uma pessoa chamada Lívia Kuga, né, que está fazendo um PhD nesse tema. Era a head que trouxe todas as pessoas do Recruta, que é o programa de trainee da Stone, né, uma pessoa espetacular, né, e a preocupação dela é uma geração que quer ter agora um life balance,
E aí tem um problema, ela não junta dinheiro suficiente para lá na frente ela estar numa posição de dinheiro melhor, nem numa posição profissional melhor. Porque ela quer ter um balanço, ela evolui pouco. Então, quando ela tiver família, tiver que sustentar, tiver que ter custos maiores, porque infelizmente, na medida que você tem família, você tende a aumentar seus custos e tudo mais, esse grupo não vai estar numa posição suficiente para poder... E ali a gente talvez tenha problemas. Né? Então, eu vejo esse ponto como preocupante. E falando especificamente do Brasil, ainda tem a questão da aposentadoria que vai ser um problema para muita gente aí, né? Quem contar com a aposentadoria não está bem. Eu não contaria com a aposentadoria. Não me parece que vai dar certo. É uma conta que não fecha. Mas para não deixar de registrar sobre o livro, né, The Hard Things About Hard Things, o lado difícil das situações difíceis, no nome em português, não é isso? Exatamente. Realmente é um livro incrível, vale a pena ler. Se você não leu, compre, leia, porque você vai ver o seguinte, o cara que ganha bilhões, enquanto ele está ganhando bilhões, ele está quase quebrando, a família vai tudo embora, dá bolo para tudo quanto é lado, e essa é a vida do empreendedor. Exatamente. Bem-vindo ao clube, né? Bem-vindo. Bom, com tantas experiências diferentes, então, que você comentou, e sobretudo no esporte, vamos ver. Mad skills, aquelas habilidades fora de série que você pega do esporte e leva para o trabalho, ou vice-versa, pega do trabalho e leva para o esporte, ou leva para a família. O que você pode contar para a gente das suas mad skills? Eu acho que o que eu aprendi muito, eu fiz sempre muito esporte na minha vida, desde sempre. Né? Não tenho muito caro, mas surfei uma boa parte da minha vida, remei, enfim, sempre fiz muita corrida e tal. E motocicleta também, passei a gostar e competir, fazer essas coisas todas. É sempre provas ou eventos de longa duração. E ali você sofre muito, você tem um desgaste muito grande e você vai ao limite da sua força. Né? Depois eu passei a fazer ciclismo. E você pedala, às vezes, 5, 6, 7, 8 horas, né? 10 horas pedalando, né? Numa prova de, sei lá, 200 quilômetros, uma coisa do gênero. Então, e você, às vezes, tem lugares morrendo de frio ou calor, ou que você fala, cara, vou morrer, cara, meu coração foi embora, os números estão horríveis e tal, e você quer desistir. E toda a lógica do seu cérebro diz para você desistir. Né? E o esporte te ensina a não desistir. Né? Eu tive uma vez, num determinado momento, onde eu ia ser cortado numa prova, que eu resolvi dar a volta, e eu não terminei essa prova. Foi a única prova na minha vida que eu não terminei. Né? Eu sinto isso, dói. Né? Eu gosto muito de um amigo falou uma frase que eu gosto, que, assim, a dor é momentânea, mas a derrota é eterna. Né? Então, nossa, maravilhoso, adorei. Então é o seguinte, aguenta a dor, amigo, aguenta a dor, que você vai sair do outro lado. Né? Então, stay the course, você vai morrer ali, né? Você está passando mal às vezes, de uma situação muito intensa, mas continue. Então, o esporte, eu acho que ele traz resiliência, disciplina, acordar cedo, e você vê a evolução, você vê que você repetindo aquilo, né? E você sabe que no empreendedorismo você tem que manter. Você tem isso também, né? Tem isso. Tem isso também, e tem essa criação dessa casca grossa, desse trabalho de resiliência mental, né? Que é assim, não, já passei por isso antes, sei que vou conseguir passar de novo. Pode ser um pouquinho pior agora, mas agora eu já estou em 110% e depois eu estou em 110% de Tem novo. um podcast que eu li daquele Diário do CEO, né? Com o Tony Robbins, bem Sim. interessante, porque ele diz um negócio interessante, que ele diz o seguinte: no momento em que você mapeia a situação, e eu estou falando de situações emocionais, situações de dificuldade, quando é que você tem medo? Quando você não sabe o que vai acontecer. Não sabe o que vai acontecer, você fica parado. Você fica com medo. Né? Ali te assusta. Paralisado. Paralisado, ou você fica angustiado e tal. No momento em que você sabe aquele mapeado, você fala, já vivi isso, sei como é que é, sei que vai ser duríssimo, eu vou morrer aqui, mas eu sei que eu saio do outro lado, eu já fiz isso. Então, fazer isso tem uma diferença, você ter vivido faz uma diferença muito grande. E o esporte te auxilia você ter vivido isso. Deixa eu compartilhar uma coisa sobre o esporte, que já que você comentou tanto, né? Eu nunca fui tão esportista assim. Na verdade, eu era menos um esportista, eu era bem sedentário. E em determinado momento da vida, eu tive uma lesão no joelho direito, eu rompi o ligamento cruzado. Nossa. As pessoas me perguntam se foi jogando futebol, mas não, foi pulando carnaval no Rio de Janeiro. Tá ótimo, é um bom motivo, é o melhor motivo. No meio do bloco de carnaval.
E aí, enfim, a lesão de ligamento cruzado, eu tive que fazer a operação, né? É uma ligação, uma lesão muito comum em jogador de futebol, por exemplo, né? Então eu tive que fazer uma operação, tive todo um trabalho de fisioterapia, de recuperação e tudo mais. E por eu ter começado o trabalho de fisioterapia e de reabilitação, né, eu tive que fazer muita musculação. Na verdade, eu sou agora obrigado a fazer musculação pro resto da Quanto vida, isso? né? O que é ótimo, porque de fato é batata, assim. Se eu fico 2 semanas sem fazer musculação de perna, membros inferiores, meu joelho começa a doer. Eu volto a fazer musculação, Acaba. acabou. 3 dias fazendo musculação, acabou. A dor não sente mais nada, então, assim, é impressionante a diferença que faz. Mas por conta disso, eu arrumei um fisioterapeuta que era alucinado, de bom, de legal, né? Ele era fisioterapeuta e personal e marombeiro, né? E um pouco corredor. E aí ele me treinou a correr, né? Olha, E aí eu fiz uma prova de 6 ou 7, 6 quilômetros, depois eu fiz uma prova de 14 e depois eu fiz uma meia maratona de 21. olha, parabéns. Então, hoje eu posso dizer que fui um meia maratonista. Tem alguns anos que eu fiz a prova, né? Hoje eu não corro tanto quanto eu corria, Ainda mais com o joelho, né? mas eu sei que. E eu fiz isso depois da operação no joelho, né? E sem dor, sem lesão, autorizado pelo médico, tudo certo. Depois fiz a ressonância do joelho novamente, após a prova. Tudo bem. Tudo zerado, não problema nenhum. Posso. Vida normal, né? E aí eu senti no esporte esse desenvolvimento que você está comentando e essa criação da resiliência no esporte. E aí na prova, especificamente na prova de 21 quilômetros, que foi a meia maratona do Rio de Janeiro, de alguns anos atrás, que hoje é uma prova super famosa, super disputada. Muito Caraca, disputada. eu vi assim, eu falei, me convidaram para eventualmente fazer a prova. Eu falei, pô, mas tá uma loucura para conseguir me inscrever. Quando eu fiz a prova, não era isso. Eu entrei no site, comprei. 3 semanas depois era a prova, eu fiz a prova. Pelo amor de Deus, agora tá uma loucura. É. É sorteio para conseguir a inscrição. E aí eu lembro até hoje, cara, acho que faltava 3 quilômetros, né? E aí bate, não, mas não aguento mais, tá doendo, dói até o fio de cabelo que você nem sabia que existia, né? E não sei se de propósito ou não, nos últimos 3 quilômetros tinha uma plateia assistindo em volta, assim, até a linha de chegada, e todo mundo gritando: vambora, vambora! Faz uma diferença Só danada. falta 3, só falta 3. E a galera incentivava, e aquilo foi um baita também incentivo real para falar: não, eu vou chegar no final. Eu já corri 18, só faltam 3, então eu vou chegar. E eu cheguei. Então, muito bom. É verdade. O esporte realmente cria transformações incríveis na gente. E aí, se você pudesse falar para o seu eu do passado, as principais lições que hoje você sabe, mas na época você não sabia quando você assumiu as suas primeiras posições de liderança. Quais seriam esses conselhos que o seu eu de hoje falaria para o seu eu do passado? Eu acho que eu tentaria entender mais cada pessoa, né? Eu tomava muito as pessoas como com a minha realidade, e você não é proxy de nada. Então eu olhava os meus valores e a maneira que eu pensava e eu queria que as pessoas pensassem da mesma forma, né? Hoje eu valorizo muito mais um ambiente heterogêneo, onde você tem gente diferente, pensando diferente, porque isso representa os diferentes olhares da sociedade, né? Então hoje eu valorizo. Antigamente, quando eu comecei, eu queria ter muito mais minimis, né? Minions, pessoas que pensam como você, porque assim é mais fácil, né? E o que eu vi é que você ter pessoas diferentes num ambiente complementar, você consegue muito mais coisa. Então eu teria muito mais cuidado em duas coisas: trazer pessoas diferentes, né? E dois, entender mais um pouco os momentos das pessoas, porque elas estão em momentos diferentes de vida, do que elas buscam. E no momento em que você está servindo aquela pessoa a ser uma pessoa melhor, né, você consegue montar um time unido que tem o mesmo propósito. Mas você tem que entender as pessoas que trabalham com você e entender o que as move. Para mim teve uma coisa muito interessante. Um dia que aconteceu isso, para mim foi um gatilho. Um dia entrou um cara, um dia eu tinha um sujeito que trabalhava comigo na empresa lá, que eu tinha montei a empresa muito cedo, e ele falou: cara, não tô feliz, acho que eu vou embora. Falei: porra, acabei de dar um aumento para você, cara, tem um aumento legal para esse cara, Eduardo. E ele falou: não, vou embora porque eu não tô sendo valorizado. Eu falei: como você não tá sendo valorizado, cara? Acabei de dar um aumento para você, porra, mas como? Pro fulano, ele tá sentado ali, olha só, o fulano tá sentado perto da janela, e o meu lugar não é longe.
E o outro, cara, ele tem assinatura de várias coisas de revistas na época, de periódicos. Porra, você deu pro cara um bocado de coisa, e para mim não tem. Né? Ele tem 2 telas, e eu não tenho. Né? E eu notei o seguinte, pô, para ele eu dei muito mais dinheiro, porque eu entendi que ele ia casar e precisava de ajuda, e o que ele valorizava eram outras coisas. Então, no momento que você entende que cada um quer alguma coisa, quer dizer, era muito mais barato eu botar ele do lado da janela e dar para ele 2 monitores que resolvia o problema, entendeu? E não precisava ter dado o aumento que custou muito mais caro para a empresa. E ele ficou mais infeliz com o aumento do que com os 2 monitores, né? Então, assim, você entende que, pô, peraí, cara, eu tenho que entender o que cada um quer, porque né, cada um quer coisas diferentes. Aquela história salomônica que todo mundo, quem não conhece, né, da laranja, né, que tinham 2 pessoas brigando pelo conjunto de laranjas, né, mas e a solução é, vamos dividir as laranjas, quando na realidade um queria o interior da laranja para fazer suco e o outro queria a casca para fazer doces. E na realidade, se você entende o que as pessoas querem, você às vezes consegue muito mais com os mesmos insumos. Os mesmos insumos, né? Muito bom essa história. Essa história é muito boa mesmo. E aí, isso me leva para a próxima pergunta, né? Que é: quais os dilemas éticos e contraditórios você já enfrentou na gestão de pessoas? Que tem, de certa forma, relação com isso. Você sabe que uma vez eu vi uma frase que, assim, dessas pessoas famosas, né? Que as pessoas, qual o segredo do seu sucesso? Né? E a pessoa respondeu, olha, eu não sei o segredo do sucesso, mas o segredo do insucesso é querer agradar a todos. Né? Então, o que eu vivi, e eu sempre tive dificuldade de dizer não, minha vida melhorou quando eu comecei a aprender a dizer não. Né? Porque eu nunca gostei de magoar as pessoas ou deixar as pessoas tristes. E às vezes, você no intuito de proteger ou cuidar de uma pessoa que você gosta, de um amigo, alguma coisa que você tem uma relação um pouco mais próxima, que trabalha com você, você acaba prejudicando a pessoa. Né? E no final, o que eu vi na vida é as pessoas ouvem o que elas querem ouvir. Independente daquilo que você disse, né? Independente daquilo que você disse. Então, às vezes, você quer cuidar de uma pessoa e fazendo bem para ela, que você acha que você está fazendo bem, e a pessoa não acha. Né? E eu acho que a parte ética que me incomoda é você ter tentado ajudar algumas pessoas que interpretam de uma maneira errada. Talvez porque você não foi claro, né? Talvez porque ela entendeu de outra forma. E acabam os 2 magoados, porque tem uma relação, às vezes, de amizade. Né? E aqui tem um item que também nesse livro é interessante, que a gente estava falando sobre pessoas para tempos de guerra e tempos de paz, né? Que às vezes você começa uma jornada com pessoas amigas e aquela pessoa não serve mais para parte da jornada. Então, esse talvez seja o dilema ético mais complexo, porque você tem uma amizade, aquela pessoa começou um negócio, mas ela não serve mais, ela está... O estilo dela é um momento dela, a pessoa não se adapta, a pessoa começa a não fazer mais parte daquele momento da companhia que precisa de um outro perfil. Isso. E você tomar a decisão, às vezes, de desligar uma pessoa com esse grau de proximidade ou dessa necessidade. E aqui eu acho que são as durezas do líder, que é você tomar uma decisão que você não quer tomar. Aliás, metade das decisões, talvez, como líder, a gente toma. Você não queria estar ali tomando aquela decisão. Quer dizer, às vezes você vai para casa se sentindo um porcaria, né, cara? E você tomou a decisão que você fala, mas é a decisão que precisa ser tomada para a maioria das pessoas que estão ali, em prol daquela comunidade, né, daquela tribo que você lidera. Mas você, às vezes, tem que tomar uma decisão que é uma dor. E esse ponto é muito importante, né? Porque, sobretudo no Brasil, existe ainda, né, uma aura bastante passional, né, sobre essa questão do trabalho, da relação profissional com a empresa, né, o quanto que um funcionário eventualmente se dedica para a empresa e a empresa não o reconhece de volta, e vamos botar não o reconhece entre aspas, porque pode cair num caso como esse que você comentou. A empresa reconheceu de uma forma que não foi a forma como a pessoa eventualmente gostaria de ter sido reconhecida, né? E essa mentalidade, né, da gente conseguir, como profissional, né, perceber que eventualmente perceber e entender, né? Aceitar que, cara, eu não estou gerando valor para a companhia, o valor que a companhia precisava que eu gerasse agora, e perceber que um desligamento não é uma questão pessoal, né? É uma necessidade do profissional de desenvolver essa mentalidade e perceber que isso é normal e faz parte do jogo. Não deveríamos levar pro lado pessoal, né? Eu não tenho dúvida. E eu acho que aqui
eu acho que também tem um outro ponto que as pessoas, e aí é um convite para todo mundo pensar, mas as pessoas dizem, puxa, onde eu tô tá ruim, não sei o quê, ou não tô sendo bem tratado. E as pessoas esquecem o seguinte, cara, o protagonismo é sua vida, você só tem uma vida. O protagonismo é da sua vida. Sai e vai fazer outra coisa. Pô, mas é difícil. É claro que é difícil. Não, mas eu não consigo, porque eu tenho conta para pagar. Cara, se você ficar preso ao que você faz, você nunca vai melhorar. Quer dizer, você tem que tomar as rédeas da sua vida e fazer movimentos ousados. E trabalhar que nem um alucinado para aquilo dar certo. Né? E a pergunta é bem interessante, você falou sobre desligamento e tal. Se você for o cara, o homem ou a mulher, que for animal, imprescindível, incrível, você não vai ser desligado. Ninguém. Cara, o cara te coloca noutra posição. Se você é uma pessoa incrível, ninguém vai te desligar. Há uma escassez de gente boa, enorme. Se você é uma pessoa uau, que trabalha incrivelmente, que dá o sangue, que faz chover, alinhado com a expectativa da empresa, como você falou, a chance de você ter um problema é muito menor do que se você está ali no teu conforto, fazendo. Não, mas eu faço o que me é pedido. Talvez não seja o suficiente. E deixa eu puxar um outro ponto que você falou, quando você falou sobre aprender a dizer não. Esse ponto me chama muito a atenção por uma coisa. Eu acho que você, talvez, como líder, já deve ter passado por isso, né? Ou talvez até como liderado, né? Em momentos mais do passado. O teu chefe te atocha de trabalho. Cada vez ele te passa mais trabalho, te passa mais trabalho, te passa mais trabalho, te passa mais trabalho. E aí você vai reclamar para os seus amigos, né? Da empresa ou de fora da empresa. Porra, meu chefe só me passa trabalho, só me passa trabalho. Cada vez que eu faço é mais trabalho, é mais trabalho, é mais trabalho, é mais trabalho. Ó, galera, esse aqui vai pra galera da Impulso, tá? Vale pra todo mundo de lá. Estou te passando um trabalho. Você já tá atochado de trabalho. Qual é o seu dever? Qual deveria ser o seu dever como o recebedor de um novo trabalho a fazer? Mas, chefe, eu já tô atochado, eu tô fazendo isso, isso, isso aqui. Isso aqui tem esse prazo, isso aqui tem esse prazo, isso aqui tem esse prazo. Isso aqui que você está pedindo é para qual prazo? Para quando que dá? E dado tudo que eu já tenho, qual que eu repriorizo e devo fazer primeiro? Não, sem dúvida. Essa é a minha expectativa de resposta após eu dar um trabalho para alguém. A minha expectativa, se eu não disse o prazo, se eu não disse qual é a prioridade, é seu dever como recebedor da demanda me retornar esta informação, porque eu posso também não saber o que você está fazendo de cabeça. Então é seu dever, tá vendo, gente? Seu dever. Perguntar para mim, pô, mas eu tenho que repriorizar aqui, porque isso aqui vai ter que passar por cima de outra coisa, ou não. Ou eu boto no final da minha fila. E aí a gente começa a se organizar, né? Porque não é só o, digamos, entre aspas, chefe que tem que saber executar, que tem que saber passar a quantidade de trabalho certa. Você tem que aprender a dizer não ou ajudar o seu chefe, né, digamos assim, a repriorizar aquilo que tem necessidade de ser repriorizado, se for o caso, né? Pois é, olha só. A empresa, estruturalmente, ela vai exigir de você 120, 140% do que você tem capacidade de entregar. Sempre. Sempre. Cabe a você pilotar a demanda. Então, assim, o desenho da empresa não é te dar os 100%. A empresa que está pujante, que está crescente, ela vai te dar 150% da tua capacidade. E cabe a você ter que lidar com o teu chefe, até porque você não pode deixar as petecas cair, e dizer, cara, tá ótimo, olha só. Qual que nós vamos aqui mexer? Né? Quais são as tarefas que nós podemos alterar aqui e que prazo, né? Que é o teu ponto aqui. Então, eu acho que tem aqui, primeiro, também você ter um olhar criativo de, cara, o que eu consigo ser mais produtivo? Pô, eu vou usar AI, eu vou aprender absurdamente isso, eu vou automatizar coisas, eu vou trabalhar com outras pessoas para melhorar o processo, esse processo é horrível, né? E dizer, cara, eu não tenho essa capacidade, porque eu estou atochado de coisa, e quais são os... Vamos renegociar prazo. E todo gestor, em geral, é aberto a essa renegociação de prazo, dado a limitação de recursos, né? Exato. E vamos lá. Olhando para trás em sua jornada, é provável, é possível que você tenha recebido conselhos de pessoas que foram seus mentores, eventualmente oficiais, ou mentores extraoficiais que eles nem sabem que foram seus mentores, mas te influenciaram de alguma forma. Que conselhos que você já recebeu que você poderia compartilhar com a gente? Eu acho que, assim, alguns foram muito importantes na minha vida, né? Um pai de um amigo meu, enfim, um sujeito que
viveu em gueto, quase foi para campos de concentração, na Polônia, né? A família toda foi morta, né? Uma história incrível, tem um livro incrível chamado Sobreviver, sobre isso. E ele era um cara espetacular, o pai de um amigo meu, e ele sempre olhou a vida de uma forma simples. O que ele fez na vida tem uma maneira de fazer simples. Né? Eu lembro que quando, enfim, ele pedia para entender algum aparelho lá, ele punha uma etiqueta, onde é que é o número 1, número 2, número 3, só quero saber 3 coisas aqui. Né? Então, às vezes a gente quer complicar muito a vida, e a visão dele é de um cara que fugiu de campos de concentração e foi, cara, a vida é simples, vamos fazer ela simples, não vamos complicar. Né? Então, acho que o primeiro, né, foi esse. Um outro, que é para mim, um líder incrível que eu trabalhei, se não o maior, certamente dos melhores líderes, que é o BAP, que hoje é o presidente do Flamengo, né? Que eu tive o prazer, e é um líder espetacular, né? Eu trabalhei com ele, só tenho elogios, né? Não importa se eu sou fluminense, mas enfim, é um dos caras mais espetaculares que eu trabalhei na minha vida, né? Sem dúvida nenhuma, um líder completamente fora da curva. E ele é um cara que me ensinou a não desistir nunca, jamais. Né? Eu vivi com ele movimentos em que o jogo tinha acabado, né? Ou seja, agora não tem mais jeito, quebrou tudo, acabou tudo, e ele nunca desistiu. E com ele nós viramos coisas assim inimagináveis, né? A empresa quebrar, o negócio voltar, a gente dar a volta por cima e conseguir vigorar e conseguir transformar a empresa lucrativa. E quando todo mundo diz que agora, né? Então, assim, ele me ensinou a jamais desistir. Né? E eu acho que por conta dele eu jamais desisto. Eu nunca desisto. Nossa, incrível. Muito legal. E você já teve frustrações com pessoas que você investiu dinheiro ou tempo para desenvolver, realmente apostou alto e se frustrou, te decepcionou? Não apenas por performance, mas por, eventualmente, questões relacionais ou eu outras? acho que quem não teve, né? Eu acho que muitas, né? Eu acho que você aposta, às vezes, em algumas pessoas, às vezes não é aquilo que a pessoa quer e você quer que ela vá para alguma posição que não é o sonho, o perfil dessa pessoa, ou você ajuda a pessoa e a pessoa, como eu falei para você, não reconhece isso ou não valoriza isso. Né? Eu acho que faz parte. Né? As pessoas são o que elas são e a gente, às vezes, projeta nelas alguma coisa que elas não querem ser ou não é o momento, enfim. Então, eu vejo isso com mais naturalidade, faz parte da vida. Boa. E sobre a oferta, né, de profissionais do mercado, né, atualmente, e até considerando as múltiplas diferenças geracionais que a gente tem. A gente deve ter hoje 4 gerações no mercado, acredito eu. Você é um otimista ou um pessimista? Conta sobre isso. Eu sou sempre otimista. Eu acho que em qualquer lugar você tem gente boa e gente ruim. Né? Me preocupa um pouco e é uma coisa que eu chamo atenção para as pessoas, né? Da geração atual, da dificuldade de relacionamento. Eu acho que as redes sociais afastaram e o movimento de trabalho remoto também afasta as pessoas do toque, da proximidade, de tomar um cafezinho, de ir almoçar, de andar na rua, de trocar figurinha, de falar besteira, de falar coisas que não tem nada a ver, de você conhecer o outro. E entender aquele ser humano por trás, e não aquele cara que numa telinha que só faz o que é combinado. Né? Você entender que o cara tem valores, que o cara tem coisas incomuns, tem coisas que não. Né? Então, eu acho que o que me preocupa só é essa perda de proximidade que, no final das contas, eu gosto muito de uma frase que it's all about people. No final das contas, empresas, não tem empresas. Né? As pessoas, é muito interessante quem está começando e fazendo negócio com empresa. Não, isso aqui é melhor para a empresa. Quem é empresa? Empresa é quem? Não tem empresa, tem um bando de gente lá dentro que tem agendas pessoais. Ele quer ficar bem com o chefe, um quer promover, outro quer tirar férias, outro quer... Cada um tem agenda pessoal. Então, assim... Cada um no seu tempo, um vai casar, cada um no outro seu já tem tempo. filho. E o cara... O que move o mundo? Medo. Medo de errar, medo de ficar bem na foto. Medo. Vamos lá. Você vai fazer uma oferta para uma empresa. Legal. Isso aqui vai melhorar a empresa. Tá? O que Maria leva? O que o Zezinho que você está falando ganha com isso? Peraí, se der errado... Para quem é de CS aí, né? Qual a definição de sucesso para aquela pessoa, para aquele contexto? E esse aqui é o ponto. As pessoas falam, não, porque a empresa vai... Empresa? Quem é a empresa? Não tem empresa. Não. Talvez a empresa tenha um dono,
que você talvez não chegue nele, ou tudo bem, se você chegou nele, talvez ele tenha essa decisão. Mas é muito raro. Em geral, você tem um bando de gente lá embaixo, um bando de gente tocando a empresa, e cada um tem um anseio, talvez o cara esteja ali temporariamente que ele quer ir para outra empresa. Porra, então, essa coisa de entender o ser humano que está do outro lado facilita muito você conseguir colocar as suas coisas e entender se elas vão evoluir, se não vão evoluir. De novo, então essa proximidade, essa sensação, nós estamos aqui conversando, estamos próximos, tomamos um cafezinho ali, né? Tivemos um pep talk ali. Cara, isso aqui aproxima as pessoas. Quando você tem só uma tela, você está longe, eu não estou vendo o movimento, se o cara está nervoso, não está e tal. Você perde muito, né? Então eu acho que eu sou otimista, tenho preocupação, mas eu acho assim, como em todo a mostra, você vai ter gente muito boa, muito próxima, né? E essas pessoas, na minha visão, vão se sobressair às pessoas que preferem o conforto de estar em casa trabalhando. Pô, eu tive uma pessoa que chegou lá na empresa e disse, não, eu vou mudar de empresa, porque nessa outra empresa eu posso trabalhar de câmera fechada e remoto, não preciso ir nunca lá. Totalmente remoto de câmera fechada. Falei, nossa. Falei, se pudesse, eu nunca quereria, porque quer dizer, ninguém vai te conhecer, ninguém sabe quem você é uma voz. Sim, eu tô contratando uma voz. Nesse caso ele vai ser uma voz. É uma voz, cara, né? E nos tempos de ar ainda vai sintetizar a voz dele. Eu acho que essa pessoa tá no risco na voz, né? Porque, porra, é só uma voz? Quer dizer que eu posso, então, fazer tudo por voz? Porra, eu tenho agora IA que faz isso, né? Sim, mas é isso, né? São as versões diferentes, né, de pessoas que desejam coisas diferentes, de fato, né? Mas você tem uma geração que eu acho que tem essa coisa, tem um pouco de life balance, né? E vamos lá, a geração que construiu o mundo foi mais hard work, né? Então eu acho que eu vejo que quem tem mais hard work vai ter vantagem sobre quem está buscando esse life balance. Eu acho que o mundo tende a ficar mais complexo daqui para frente. Complexo, isso aí não tenha dúvida. A complexidade aumenta de forma exponencial, me parece. E as relações, né? Porque esse mundo, você tem essas polarizações, são complexas, né? Exato. Mas por outro lado, assim, as gerações mais novas têm acesso a uma quantidade de informação disponível, né? Infinita. Que, se for bem utilizada para conhecimento, torna, enfim, dá acesso a coisas que a gente, na nossa geração e anteriores, demorou 20, 30 anos a mais para conseguir chegar, né? Então, pode ter suas vantagens. Eu acho que o tempo dirá, né? Não, eu acho que tem vantagens enormes. Repara só. Você hoje tem gente trabalhando em cidades pequenas que não teria chance nenhuma, teria que mudar para... Antigamente, a chance era se você tinha uma proximidade geográfica a escolas, acesso... Hoje em dia, não. O sujeito está no meio do nada, ele consegue ter acesso a toda a informação que você também tem acesso aqui na cidade grande. Sim, exato. Né? Então, eu acho que essa parte de chance de oportunidade, ela está muito mais difundida, né? E, de novo, voltamos para a meritocracia. Se o cara tem o mérito de buscar e aprender e estudar, ele vai mais longe, ou ela vai mais longe. Sim, boa. E como tem sido lidar com as situações mais desafiadoras da sua vida? Existem emoções principais que te vêm? Principalmente, vamos falar das emoções. Eu acho que todo empreendedor, se não falar de medo, né, não tá. Eu acho que medo. Medo de dar errado, medo de de timing ser correto, medo de você criar um produto que pode não dar certo, né, medo de você falhar com a sua família, né. Eu acho que medo é talvez a emoção mais presente, né, e como você lida com ele, né, sem você congelar, né, e você lidar com eu acho que a palavra coragem não é correta, eu acho que a palavra é muito mais sabedoria, você lidar, né, e tentar mapear. Eu acho que aquilo que eu falei um pouco, no momento que você mapeia e você tenta, e por isso eu acho a importância do estudo, né? Eu quase nunca vejo Netflix, eu só leio que nem um louco, estudo o tempo todo, te permite entender um pouco o mundo e te permite mapear e diminuir essa ansiedade e o medo que você empreender tem. Principalmente
com o objetivo de sair da paralisia do medo, né? E eu acho que tem um livro muito, muito interessante que eu recomendo para as pessoas lerem também. Eu não sei se você leu. Eu leio muito, né? E eu vi vários grupos de leitura e várias pessoas que leram muitos livros e vários deles disseram, esse é o melhor livro que eu já li, né? Então eu falei, pô, vou ler esse livro. Vamos lá, né? O Homem é o que ele pensa. Você já leu esse livro, não? Não, nunca li. Eu fui ler esse livro, é um livro de 51 páginas. Eu já dei para... Você lê em 2 horas. Não lê. Não lê. Não lê, porque... Né? Não lê, vou explicar por quê. Derruba, tá bom. Porque ele te derruba. Tá bom, né? vai, conte aí. Eu comecei a ler o livro e achei o livro estranho. Falei, nossa, comprei o livro meio estranho o início da leitura, ele fala umas coisas meio estranhas. Você fala... Eu quase desisti, graças a Deus não desisti. Eu estava num momento de dúvida, será que a empresa estava assim, será que eu volto para ser executivo? Né? Tinha uns bancos me chamando, será que eu volto para... E eu estava na dúvida do que eu fazia na minha vida, né? Já mais velho e tal, alguns anos atrás. E eu li esse livro, comecei a ler o livro, aí comecei a ler, daqui a pouco ele me deu um soco no estômago, daqui a pouco um soco na cara. Falei, nossa, eu nunca tinha pensado assim, né? Basicamente ele mudou a minha vida. É um livro desse tamaninho, dei para muitas pessoas. E fui ler sobre esse cara, James Allen. Esse cara escreveu o livro foi publicado em 1903. 1903, tem 120 anos. Né? E é um livro pequenininho que você lê, mas ele é denso. Ele é, você olha, vai e volta. Você, nossa, eu não tinha pensado nisso. Né? E basicamente, o que o livro diz é, o que atrapalha e destrói o ser humano é medo e dúvida. Né? E olha que interessante isso. Você lida com o universo. E o universo reflete você. Olha que interessante. Como é que você lida com o universo? Você pensa, teu pensamento gera alguma ação. Isso que eu estou falando aqui, eu estou gesticulando, estou pegando o copo com água. Essa ação reage no universo, o universo me devolve alguma coisa. A água, eu bebo a água e mato a sede. Eu falo alguma coisa que deixa você assustado. Eu falo alguma coisa que te deixa confortável. Então o universo reage a você. Quando eu falo alguma coisa, tudo que eu fiz veio do meu pensamento. Tudo. Né? O ato, eu estou aqui, eu peguei o carro, vim até aqui e tal. Ora, como é que eu mudo como o universo reage a mim? Mudando meu pensamento, porque eu tenho que mudar minhas ações e as ações foram geridas pelo meu pensamento. Sim. Então, para eu mudar como o universo reage a mim, eu tenho que mudar minhas ações e meu pensamento. E o pensamento, tá. Só que quando você pensa um conjunto de coisas que saem, por exemplo, aqui na minha fala. Se é uma fala mais alta, mais baixa, mais intensa, o que eu quero projetar, segurança, qual é a impressão que eu quero deixar para as pessoas que estão me vendo, né? Se eu quero ajudar o podcast a ficar melhor ou não, ou se eu quero... O que eu estou... Tudo isso passa por aqui. E o interessante, então, é que se você tem medo, se você tem dúvidas, eu talvez fale de uma forma para não ter perigo, para ter menos risco. Então é interessante, porque o medo, na medida em que você consegue domar um pouco isso, você doma como o universo te reage e você melhora a resposta do universo a você. Tá. Então é bem interessante você entender isso e entender que se você conseguir domar e pilotar o seu medo e as suas dúvidas, esse reflexo acontece menos no universo e o universo reage de uma forma mais positiva a você. É quase aquela coisa que se relaciona com a sincronicidade, né? E aquela questão de parecer que as coisas estão acontecendo em prol de você, né? Porque você muda a forma de pensar e aí o universo muda a forma como ele reage e aí você enxerga, pô, mas exatamente isso que eu estava precisando, né? Mas na verdade foi só uma Não, e olha, essa coisa de pensamento positivo é mega poderoso. Mega poderoso. Né? Quer dizer, assim, de lá para cá, eu não penso mais negativamente. E as coisas melhoraram muito. E aí, teve algum momento que você virou a chave e percebeu que era possível conquistar coisas e se realizar por si, conectando lá com o seu valor de realização, né? Independentemente da visão de outras pessoas, aquela frase, não sabia que era possível, que era impossível, na verdade, foi lá e fez. Isso aí ressoa em você em alguma coisa, não? Sem dúvida, eu acho que você tem que ter fé. Fé é crença não comprovada. Então,
é o que diz o dicionário. Você tem que acreditar no que você busca e trabalhar loucamente por aquilo, por aquele propósito que você tem. E é interessante, né? Porque na minha vida, acho que a frase que eu mais ouvi na minha vida toda foi: lobo, não vai dar certo. Acho que essa foi a frase que eu mais ouvi na minha vida, né? Porque eu sempre criei coisas novas o tempo todo, né? E grande parte digamos, da minha trajetória, da trajetória profissional minha, foi trazendo inovações que trouxeram ganhos muito fortes para as atividades que eu fazia, para as empresas que eu fazia. Os ganhos foram realmente assim muito fora da caixa. Acho que daí que eu tive um crescimento muito rápido logo no início da minha carreira. E o que eu mais ouvia é interessante, porque as empresas e as pessoas, elas são... As pessoas que são inovadoras ou que querem fazer coisas diferentes, elas são como um vírus. E você tem anticorpos das empresas que não querem inovação, né? Que não querem manter o status quo. Porra, tá vindo o cara aqui, o cara vai mexer no negócio aqui, entendeu? Eu lembro que numa determinada empresa que eu trabalhava, todo mundo tinha suas salas, e eu advoguei por que a gente não fica todo mundo junto, né? E a turma me chamou para um almoço lá e falou que, porra, cara, eu falei, não, vai ficar muito mais ágil, não precisa ter sala, pessoal, né? E, porra, a turma me juntou lá e falou que, ô, cara, que isso? Vai mudar esse negócio aqui, né? E Estamos aqui na porra, boa. vai que o chefe da gente adota isso, pô, vai perder toda a boa vida e tal, isso aqui. E o chefe adotou e perdeu, e o pessoal ficou pé da vida comigo, né? mas eu tô comentando assim que você propõe, às vezes, mudanças pequenas e as pessoas são muito reativas, né? Então, eu acho que se você acredita e trabalha muito forte, a tendência de você conseguir coisas impossíveis é muito grande, né? Boa, muito bom. Muito legal. E agora vamos lá, então. Pergunta potencialmente canceladora. Conta aí pra gente que questão que você tem que é potencialmente cancelador e vamos falar sobre ela. Eu acho que, apesar de fazer parte do mundo atual, trabalho remoto, eu acho que quem mais perde é a pessoa que está trabalhando remotamente. Porque ela perde o convívio, ela perde um aprendizado que não é claro, que é a troca, às vezes, de experiências ou de coisas, de nuances no relacionamento pessoal. Como você está vendo, eu advogo muito pelo relacionamento pessoal, porque, no fundo, você não está fazendo um negócio com uma máquina ainda, né? Já. Você está fazendo negócio com pessoas. E esse conhecer as pessoas é muito importante na carreira de alguém, né? De você evoluir profissionalmente, porque você tem que aprender a ler as pessoas. Numa tela você não lê as pessoas. Você não consegue perceber. Porque aquele momento da tela, ela é muito objetiva. Você está ali para fazer uma tarefa, você faz a tarefa, você não está conseguindo entender o que está por trás da cabeça da outra pessoa. Né? A pessoa não está topando o negócio, você não sabe se ela está com um problema pessoal, se aquela pessoa, o objetivo dela é mudar de área, se o objetivo... Então, quando você está ali tomando um cafezinho, você está no momento, você consegue entender mais. Então, o trabalho remoto, ele te expurga isso e também te tira o lance da cultura corporativa, de você entender como é que a máquina funciona, quais são os rituais não falados que acontecem nas empresas, nos lugares, né? Então, eu particularmente acho que funciona para algumas coisas, mas eu acho que ele é, com certeza, muito menos produtivo o trabalho remoto do que o trabalho presente por essa troca, né? Na realidade, eu sei que dá muito mais trabalho você pegar o transporte e ir até o lugar, e às vezes você tem dificuldade e tal, mas o ganho é muito maior. E a gente tem feito essa discussão muito no escritório, e as pessoas que passaram a estar mais presentes perceberam um crescimento profissional maior. Esse é um Fla-Flu. Já que você falou dos dois times aí também, ó. É verdade. Muito bom, Lobo. Seu momento jabá. Conta aí um pouquinho sobre a Fintalk ou outras coisas que você queira comentar. A gente, lá atrás, acreditou que dava para criar uma solução que ajudasse as pessoas. A gente viveu um momento
bem interessante no passado, com um cartão de crédito chamado Hipercard, que ele conseguia ajudar as pessoas a ter uma vida melhor, genuinamente, né? Ele é um cartão grátis para sempre, e ele conseguia, 70% das pessoas não pagavam juros, não pagavam nada, e as histórias eram muito impressionantes, né? Um volume muito grande de muitos milhões de clientes, que conseguiam, por conta de ter acesso a crédito, pagar o nascimento do filho, pagar o enxoval do filho, pagar o enterro do pai, coisas assim muito fortes, sabe? E a gente criou a Fintoc para ajudar as pessoas de alguma forma, as pessoas que têm dificuldade de lidar com o mundo digital, a se relacionar com as empresas e fazer os seus sonhos ou resolver os problemas, porque de uma forma mais simples, sem que essas pessoas tenham que tenham uma dificuldade quando elas são atendidas pelas grandes empresas, ou que são tratadas pelas grandes empresas, ou tem um problema de pagamento de custo, ou de alguma fatura. Então a gente ajuda essas pessoas de alguma forma, usando voz, usando o conversacional, que elas resolvam o problema, e de uma forma amigável. Então a gente conseguiu, eu acho que hoje com muitos milhões de pessoas e muitas empresas grandes, a fazer um serviço de melhor qualidade, de tratar as pessoas com respeito, né? E ao mesmo tempo entregar para a empresa o que ela precisa, que é uma redução de custo e uma efetividade, por exemplo, de atendimento, cobrança ou pagamentos, né? Enquanto você tem uma satisfação maior, enquanto você sobe o NPS, né? Então é uma conjuntura, a gente fez isso com inteligência artificial, feita no Brasil, né? E a gente é muito orgulhoso disso, estamos crescendo bastante, estamos muito felizes, né? Quem quiser olhar, é fintoc.ai, a gente está no mercado há 6 anos e crescendo bastante. Maravilhoso, sensacional. E como vocês já sabem, a Impulso é a People Tech que resolve a dificuldade de recrutar e contratar profissionais de tecnologia qualificados e especializados. Não posso deixar de mencionar também sobre o livro Sentir e Responder, que a Impulso trouxe para o Brasil com exclusividade, o livro que eu digo que todo gestor deveria ter lido antes da pandemia começar, para ajudar a adaptar suas empresas e seus modelos de negócio às necessidades do mercado. Também o livro Líder de Impacto, que eu sou autor junto com meus sócios aqui, a Karine e o Miranda. Também gostaria de comentar sobre o projeto Rio Memórias, do qual a Impulso é apoiadora e patrocinadora. O projeto Rio Memórias é um museu virtual sobre a história do Rio de Janeiro. Que legal. A história do Rio de Janeiro, que muitas vezes se confunde com a história do Brasil, sim, dado que fomos a capital do Império por lá. E uma das coisas mais legais que eu gosto do projeto Rio Memórias é o podcast. Então tem o podcast Rio Memórias em todas as plataformas digitais. E aí todas aquelas histórias que a gente ouviu ou leu nos livros de história quando a gente era garoto, são contados em todos os detalhes, de forma extremamente idônea, com narração, com a sonorização profissional, histórias incríveis. Cada episódio deve ter 45 minutos, 1 hora. Então, assim, conta a história em detalhes e é incrível. Cada uma das histórias super detalhadas sobre o Rio de Janeiro. Fica aí minha recomendação para ouvir, né? E também não posso deixar de mencionar sobre a Vanguarda, a comunidade para lideranças de tecnologia, da qual você também faz parte. Maravilha, muito obrigado, é um prazer estar aqui, é um prazer ter participado. Espero que vocês aproveitem um pouco dessa conversa. Obrigado, cara, foi ótimo.